restaurando o altar do Senhor. O povo estava cativo na Babilônia. Por 70 anos, irmã Vera, o povo estava cativo em terras estrangeiras. Por 70 anos, por causa do pecado na nação, o Senhor conduz aquele povo para a terra de Babilônia, e agora por 70 anos eles estão cativos. Mas quando eles voltam para a terra, quando eles voltam para Jerusalém, agora o templo destruído, a cidade destruída, agora a primeira coisa que aquele povo faz é o quê? Restaurar o altar. A primeira coisa que aquele povo fizeram foi restaurar o altar do Senhor. Quando o rei Ciro, a Bíblia diz que o Senhor desperta o coração de Ciro para liberar o povo, para que o povo volte para a sua terra, para Jerusalém. E quando o povo está na terra, que vê a cidade destruída, vê o altar do Senhor destruído, vê o altar em ruína, a primeira coisa que o povo se levanta é para edificar, para construir, restaurar o altar do Deus Todo-Poderoso. Em toda a Bíblia Sagrada, a gente vê pessoas, coisa que eles fazem é restaurar o altar do Senhor. Noé, quando desce da arca, a primeira coisa que ele faz é um altar para o Senhor. Quando Elias desafia o povo de Baal, a primeira coisa que Elias faz é restaurar o altar de Deus. Por quê? Será que o povo que estava cativo, Zorobabel agora conduz esse povo, Esdras, todo aquele povo não tinha outras coisas para ele fazer, mas a primeira coisa que ele faz é restaurar o altar. Eles poderiam muito bem reconstruir os muros da cidade, porque quando eles reconstroem os muros da cidade, eles estavam protegendo aquele povo. Mas não, essa não foi a primeira ideia de Esdras. A primeira ideia foi reconstruir o altar. Será que quando Noé desce da arca, Noé poderia se preocupar com a família dele, Noé poderia se preocupar em fazer um teto para a família dele, mas não. A primeira coisa que Noé faz é um altar. Quando Elias está desafiando os profetas de Baal, Elias poderia orar primeiro, suplicar primeiro, para depois restaurar o altar do Senhor. Mas a Bíblia diz que antes dele orar, antes dele pedir a Deus, ele reconstrói o altar do Senhor que estava em ruína. Por quê? Porque é que Deus desperta o homem para reconstruir primeiro o seu altar. Porque é que Deus desperta o homem para reconstruir primeiro o altar. Nós sabemos que no Antigo Testamento os altares eram feitos de pedras. No Antigo Testamento, os altares eram feitos de pedra e ali era oferecido o holocausto diante de Deus. E no Novo Testamento, o altar não é de pedra, o altar é de carne. O altar do Senhor é minha, é sua vida. O altar do Deus poderoso é eu e é você. Antes de qualquer coisa, Deus deseja restaurar o altar.
tua vida, antes de Deus prosperar a tua empresa, antes de Deus multiplicar as tuas finanças, a primeira coisa que Ele quer é que o ser humano restaure o seu altar, a sua vida. Antes de qualquer coisa, a primeira coisa, o primeiro desejo de Deus é que você restaure a sua vida, porque Ele quer fazer uma obra em você, primeiro em você e depois através de você. Esse é o desejo de Cristo, que nós restauremos o altar dele. Antes de qualquer coisa, ele tem esse desejo que nós o restauramos nossa vida. Elias compreendeu. Antes de descer fogo do céu, Elias restaurou o altar. Esdras compreendeu, antes de construir os muros, antes de construir o templo, ele restaura o altar do Senhor. Noé também compreendeu, antes de qualquer coisa, ele edifica um altar para o Senhor, porque este é o desejo de Deus, restaurar o nosso altar, porque a Bíblia Sagrada narra que nós somos templo, nós somos morada do Espírito Santo, e é necessário que o altar dele, o altar de adoração, a sua vida esteja restaurado, esteja transformado, esteja mudado, para que ele se manifeste. Altar é lugar de adoração. Altar é lugar de sacrifício. Altar é lugar de presença de Deus. Esdras reconstruiu o altar e ali ele ofereceu o holocausto, porque ele sabia que era no altar que o Senhor iria se manifestar. Ele sabia que era no altar que o Senhor iria agir. Noé também compreendeu, Elias também compreendeu, o altar do Senhor estava em ruína, e a Bíblia diz que Elias pega 12 pedras, representando cada tribo de Israel, ele junta, ele repara o altar do Senhor, e quando ele clama, a Bíblia diz que desce fogo do céu, porque Deus responde a oração de alguém que tem um altar restaurado. É o altar. É o altar do Pai que precisa ser restaurado. É o nosso corpo que é templo do Espírito Santo. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por preço. Agora glorificai a Deus no vosso corpo. É por isso que ele tem o desejo primeiro de restaurar o altar, de restaurar a nossa vida. Assim como aquele povo compreendeu, antes de tudo, eu preciso restaurar o altar do Senhor. Antes de qualquer coisa, eu preciso edificar o altar de Deus, porque este é o desejo de Deus. Primeiro restaurar o nosso altar, primeiro restaurar a nossa vida, para que depois Ele faça uma grande obra através de nós. Como um altar quebrado pode fazer alguma coisa?
como um altar em ruína pode fazer alguma coisa. E Deus, sabendo disso, Ele deseja restaurar o nosso altar. É noite de restauração. É noite que Deus vai restaurar altar. É noite de Deus visitar o seu povo, restaurando, edificando altares para a glória dEle. Restaure o seu altar primeiro. Antes de qualquer coisa, se preocupe na sua vida espiritual, porque nós estamos numa geração que muitas vezes esquecemos como está o nosso altar, como está a nossa convivência com Deus, como está a nossa comunhão com Deus, e esquecemos que o maior desejo de Deus é que o seu altar, o templo dele esteja recomperado. Talvez o seu altar esteja em ruína, talvez a sua vida esteja acabada, talvez a sua vida esteja quebrado, talvez esteja precisando nesta noite de um reparo. Esteja precisando de um conserto. Esteja precisando de algo que o Senhor pode fazer. Talvez você esqueceu da sua vida espiritual. Talvez você esqueceu da sua vida do Espírito. Israel esqueceu. A Bíblia Sagrada narra que Israel estava esperando um rei terreno. Um rei humano. Eles pensavam com ele, Deus vai mandar o Messias vai vir como rei e vai nos libertar da opressão de Roma, vai nos libertar da opressão dos romanos, porque este era o desejo, que Deus restaurasse o altar fora, mas eles não sabiam que o interesse de Deus não era libertar da opressão romana, o desejo de Deus era restaurar o altar espiritual da vida deles, da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás, e eles se enganaram. É por isso que Jesus vai dizer: o meu reino não é daqui. Eles esperavam um reino terreno para reconstruir um altar fora, e Deus estava reconstruindo, era o altar dentro, o altar espiritual. Quantas vezes você espera algo lá fora? Se Deus fizesse isso, e Deus fizesse aquilo, e esquece que Deus primeiramente quer fazer dentro de você, na sua vida, em você. Esse é o altar que Deus quer fazer primeiro. Quando Ele restaura a sua vida, Ele começa a fazer algo fora. Mas a primeira é o seu altar, é o templo do Espírito, é a morada de Deus, porque é na morada de Deus, é no nosso altar que o Senhor desce com a presença, que o Senhor se manifesta com a presença, que o Senhor age através de nós. É um altar recomperado, é um altar restaurado que o Senhor vem, visita e faz algo acontecer através de nós. Restaure o seu altar, restaure a sua vida. Se preocupe com o seu altar, olhe para dentro de você, olhe para a sua vida e veja como está. Você está precisando de um conserto, você está precisando de um reparo, talvez esteja, pois é noite de consertar. A Bíblia Sagrada narra no livro de Lucas, no capítulo de número 22, Lucas 22, a
Bíblia Sagrada narra que Pedro nega Jesus 3 vezes. E a Bíblia narra que na terceira vez que Pedro nega, dizendo, eu não conheço, somente Lucas narra essa expressão, e o Senhor olhou para ele. O Senhor olha para Pedro, e a Bíblia narra que Pedro se lembrou das palavras de Jesus quando disse, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aquele olhar foi um olhar desafiador, foi um olhar assim, meus irmãos, que deixou Pedro machucado, deixou Pedro pensativo. Ele falou, ele disse que eu iria negar. Ele disse que eu iria negar ele, e realmente eu neguei. Imagine como está o altar de Pedro, imagine como está a vida de Pedro nesse momento. Talvez quando o mestre olha que ele relembra, eu neguei mesmo, eu disse que não conhecia. Talvez Pedro fica martelando na sua mente, tanto que eu vi aleijado andar com ele, tanto que eu vi cego enxergar, tanto que eu vi paralítico pular de alegria. Um dia eu andei em cima d'água porque ele me chamou, e agora eu neguei, agora eu disse que não conheço ele. Imagine como está o altar de Pedro, a vida de Pedro. Imagine nesse momento como estava a cabeça de Pedro. Quando Jesus ressuscita, a Bíblia Sagrada narra que as mulheres vão ao sepulcro. E Jesus diz assim, eu vou diante de vós. Reúne todos os discípulos, e a Bíblia faz questão de dizer, e a Pedro. Por quê? Se o próprio Jesus está dizendo, reúne os discípulos, mas não esquece de avisar para Pedro. Se Pedro fazia parte dos discípulos, porque o mestre sabia que Pedro não tinha mais coragem de o enfrentar. Pedro está com o altar em ruína. A vida de Pedro está acabada. Eu neguei o mestre. E a Bíblia diz no livro de João, no capítulo 21, que Pedro está pescando. E de repente alguém está na beira do lago, comendo peixe, e pergunta, vocês pescaram alguma coisa? E Pedro olha e reconhece o mestre e volta de novo para dentro do lago, porque Pedro está em ruína. Pedro não tem coragem de confrontar, Pedro não tem coragem de estar na frente a frente, porque negou o mestre. A vida de Pedro agora está em ruína, o altar de Pedro está precisando de reparo. Pedro precisa de um reparo. E Jesus confronta Pedro perguntando, no meio de uma fogueira, comendo peixe, Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, tu me ama? Talvez Pedro baixe a cabeça envergonhado. Talvez quando Pedro olha para aquela fogueira, pensa, foi numa fogueira dessa que eu neguei ele. Ele diz, tu sabe que eu te amo. E Jesus pergunta mais uma vez, Pedro, tu me ama? E talvez Pedro relembre novamente, foi numa fogueira como essa, que eu neguei ele 3 vezes, e Pedro diz, eu te amo. Jesus recuperando o altar de Pedro, a vida de Pedro. Na terceira vez, Jesus diz, Pedro, tu me ama? Ele diz, tu sabe, mestre. Ou seja, por 3 vezes na fogueira,
Pedro nega a Jesus. E agora Jesus por 3 vezes na fogueira está dizendo: eu estou te restaurando, porque eu sei, Pedro, que teu altar estava quebrado. Eu sei, Pedro, que quando o teu altar estiver restaurado, eu sei que tu vai ganhar muita alma. Eu sei que tu vai ser útil para o reino. Eu sei que tu vai fazer muitas coisas. Eu sei, Pedro, que quando o teu altar estiver edificado, não tem quem te segure. Tu vai à frente, tu vai além. É por isso que Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. É um altar restaurado. É noite que Deus quer restaurar altar quebrado. Restaurar altar que por muitas vezes estava em ruína ou está quebrado em ruína. Deus quer restaurar. Assim como ele restaurou Pedro, e a Bíblia diz em Atos que a primeira pregação de Pedro, alguém restaurado, alguém com altar agora completo. Quando ele abriu a boca, quase 3.000 almas para Cristo se rendeu. Por quê? Porque Jesus sabia: eu restauro o altar dele e através dele eu uso para que outras vidas reconheçam que eu sou o Senhor. Deus primeiro quer te restaurar. Antes de qualquer outra coisa, primeiro Ele quer te restaurar. A Bíblia Sagrada narra que Jó perde tudo. Jó perde família, Jó perde amigo, Jó perde dinheiro. Imagine a situação de Jó. O altar de Jó está em ruína. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus deu em dobro tudo para Jó. Mas você acha de onde Deus começou? Será que Deus começou com os filhos? Será que Deus começou multiplicando as finanças? Não. Primeiro Deus restaura o altar de Jó, a vida de Jó. Quando foi que Deus começou a prosperar a vida de Jó? A Bíblia diz: quando Jó orava pelos seus amigos. Ou seja, Jó era um sacerdote, Jó intercedia, e agora Jó está recuperando o seu altar, está intercedendo, está orando, e a Bíblia diz que o Senhor deu em dobro para Jó. Deus quer fazer grandes coisas, mas não espere que primeiro Ele faça coisa material, não. O desejo de Deus é restaurar primeiro o espiritual. Se você analisar todos os milagres de Cristo, primeiro Ele confronta a alma do homem dizendo: estão perdoados os teus pecados. E depois Ele diz: te levanta e anda. Ou seja, primeiro Ele perdoa o pecado do homem. Primeiro Ele restaura o homem por dentro para depois fazer algo por fora. É noite de restaurar altar, porque restauração de altar é onde se manifesta a presença de Deus, é onde se manifesta a presença do Deus Todo-Poderoso.